Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Vou fazer comentários sobre esse do Augusto Cury, o mestre do amor. Jesus, o maior exemplo de sabedoria, perseverança e compaixão. Aqui é a análise da inteligência de Cristo 4. Eu estou na página 134, ele vai estar falando sobre a morte. Esse assunto ocupa o centro dos meus pensamentos. Um dia iremos morrer. A pior coisa que a morte pode nos causar é danificar caoticamente a colcha de retalhos de nossa memória. Um pouquinho antes, ele vai falar sobre a memória. A memória deve ser reeditada e renovada constantemente, mas as suas matrizes não podem atravessar o caos definitivo. Se as informações da memória se desorganizarem em razão de um tumor cerebral, de um traumatismo craniano, da degeneração das células nervosas ou pelo fenômeno da morte, não há como resgatarmos nossa identidade, a não ser pela existência de um Deus com um poder muito maior do que somos capazes de imaginar. Deixa eu ver um pouquinho antes. É interessante isso aqui. Durante anos pesquisei algo que muitos cientistas não tiveram a oportunidade de examinar. A teoria do caos da energia psíquica. Cada pensamento e cada emoção se organizam, em seguida se desorganizam e depois voltam a se organizar em novos pensamentos e emoções. Eu acho que é por isso que quando a gente assiste um filme de novo, ouve de novo uma música que a gente já ouviu muito tempo atrás, ou lê um livro de novo, é tudo diferente, mesmo que seja o mesmo. Sabe, você encontra uma pessoa que você já conhece há anos, é sempre diferente. Mesmos lugares, mesmas pessoas, mas é sempre diferente. E essa questão que ele fala que a mente ela se organiza, ela se desorganiza para se organizar, é como uma casa, né? Você organiza, você limpa, daí bagunça, suja, você limpa, organiza de novo. Aqui dentro também, sempre esse processo. Só que o caos, eu não vejo algo como negativo. Ele ajuda você a posicionar as coisas de uma forma diferente. Para você ver coisas que você não estava vendo. Quando você passa por situações, mesmo que seja doença, luto, pobreza, qualquer coisa, ainda de qualquer situação, mesmo que seja injusta, você aprende muito com aquilo. Você começa a ver outra realidade, a ter empatia pelas pessoas, entendeu? Então, eu vejo o caos como algo extremamente necessário para que a gente viva e conheça novas situações. E às vezes esse caos é uma tristeza, é um nervoso, é um momento que você precisa ficar à parte, pensar. Os autistas têm isso com mais força, né? Com mais necessidade. Ainda que se tente, é impossível reter um pensamento. Dentro de alguns segundos, ele se desfaz e passamos a pensar em outra coisa. Se você tentar preservar uma emoção prazerosa, também não terá êxito. Mesmo que tenha ganhado o prêmio Nobel ou um Oscar, em questão de horas, a emoção do sucesso estará se desorganizando e sendo substituída por outra. O caos da energia psíquica é inevitável e criativo. Sem ele, tudo seria uma mesmice. A cada dia produzimos milhares de pensamentos e emoções em um processo sem fim.
aquilo também que eu disse para vocês. Às vezes o mesmo lugar que te dá alegria, que te dá satisfação, é o lugar que às vezes te fere, que te decepciona. Às vezes a mesma pessoa que te dá alegria, a pessoa que te frustra, né? Sabe? Aquilo também que eu disse de reconhecer os defeitos dos amigos, as qualidades dos inimigos, é tudo isso. Daí ele fala da morte. Se o fenômeno da morte destruir seus arquivos e não houver Deus para resgatá-los, tudo que você foi e fez nesta terra não terá mais significado, pois você não existirá como ser consciente. Aqui eu quero falar isso. Não é assim. Com Deus, é porque assim, pelo que eu já li do Augusto Cury, que eu acho muito interessante que ele traz, é que nada pode ser destruído. As memórias, elas não são destruídas, a não ser, como ele disse, por um trauma, uma doença muito grave, né? Ou ele diz pela morte. Só que tem um livro que eu escrevi, ainda não publiquei para vocês, que eu falo sobre isso, que é como se fosse a ilusão da morte. Para nós que estamos aqui desse lado e não do lado de lá do espiritual, é que nem nós estamos pro lado de fora e não estamos pro lado de dentro da barriga. Por isso que muitas vezes nós achamos que os fetos não sentem, dor, que eles isso e aquilo, sabe? Eu acho que nós ignoramos muita coisa em relação aos fetos, como em relação à vida espiritual. Nós temos a noção de que acabou a memória daquela pessoa. Que findou, né? Como ele disse que a memória é uma coxa de retalhos. Nós temos memória de tantas coisas, de um café da manhã que você tomou há 30 anos atrás com alguém, de uma briga que você teve, sabe? Com uma ex-namorada, da sua mãe colocando casaco em você no dia frio, do abraço da sua avó, de um sonho que você tinha e falou para sua mãe, para o seu pai, e eles falaram, a gente não tem dinheiro. E todas essas memórias, sabe, é uma coxa de retalhos, até as coisas ruins, você hoje lembra e sente saudade, sabe, daquela época, daquela dificuldade, daquela falta de dinheiro, porque você estava, talvez, com aquelas pessoas que são tão preciosas para você e que você sente tanta falta. Essa coxa de retalhos, ela não se acaba com a morte. Como eu tive minha experiência de quase morte, e como eu tive algumas experiências de ir para o inferno, de visitar o inferno, eu digo para vocês que a coxa de retalhos, não, ela não some. Eu acho até que nessa coxa de retalhos se acrescentam mais coisas das quais nós aqui, no consciente, nós não temos noção. Por exemplo, a gente não tem muita noção do subconsciente. Se você tentar, vai voltando a memória. Até quantos anos você consegue lembrar? Eu tenho memórias, acho que até no máximo 2 anos. 1 ano, já não lembro. 6 meses, 2 meses, dentro da barriga da minha mãe. Então, eu acho que quando a gente morre, a gente vai ter acesso a tudo. Até da gestação, da concepção e até de antes da concepção, porque eu acredito que nós viemos do céu. E aí entramos, sei lá,
no pai, e aí na mãe, enfim. Eu acho que nós temos memórias até de antes da concepção, porque nós fomos planejados. Se não me engano, está lá na Bíblia, que antes mesmo nós fomos planejados muito antes. Antes de qualquer um dos dias nossos ter existido. E eu considero, por exemplo, o primeiro dia da minha filha foi o dia da concepção. O seu primeiro dia foi o dia da sua concepção. Lá no Japão, por exemplo, quando a mulher está grávida, aqui a gente fala, quantos meses você está? Eu estou com 8 meses. Lá no Japão já se fala com 9, porque conta um mês a mais lá. Se não me engano isso mesmo. E aí, quando... essa questão de Deus, né? Para que a sua memória seja preservada, Peraí. Desculpa pelo corte. Então, eu perdi um pouco o fio da meada. Mas eu acredito que quando alguém morre, quando a gente morre, a gente tem dois caminhos. Primeiro, como se fosse uma bifurcação, assim, vamos ver. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Eu não sei se o inferno é embaixo, eu acho que é embaixo. E o céu seria em cima. Aliás, eu nem acredito que os demônios, eles ficam, como se fala, no céu. Né? Eu fiz um comentário para vocês do pastor, ele comprou um helicóptero e começou a orar, assim, nas regiões celestiais, né, contra os demônios. E agora, pensando sobre isso, eu acredito que os demônios, eles talvez fiquem rondando a terra por cima, mas não que eles vivam no céu, mas que eles vivam, como se, por exemplo, você pegasse um drone e ficasse observando uma casa, entendeu? Então, assim, como um modo de espiar, de cuidar, para atacar, para destruir, enfim, isso. Eu acho que o céu é tudo referente a Deus. Então, primeira coisa, quando alguém morre, você morre. A primeira coisa você vai ser puxado para o céu, para o inferno, conforme o local para onde você se identifica. Eu acho que não é só fé, não é só confessar Jesus. É muito além disso, porque ele fala que esteve comigo, conheceu tudo sobre mim. Se esteve comigo, quer dizer, confessou, né? Quis estar comigo, mas não fez a vontade do Pai. E lá em Apocalipse está que os cães não entrarão no céu. Para mim, esses cães são homens maus. Então, isso vai muito além, sabe? É um julgamento divino. Quando aquela mulher que tem 2 filhos chega a Jesus e fala, Jesus, você pode levar meus filhos quando eles morrerem junto com você? Coloca, por favor, um à tua esquerda, um à tua direita. Ele diz o quê? Não sou eu que faço essa escolha, é Deus, é o Pai. É Deus que decide para onde cada um vai. Então, assim, não é algo tão simples. Ele não disse sim, ele disse, e nem disse que não. O que ele disse? Eu não vou escolher isso, quem vai escolher é o Pai. Então, primeiro que há uma hierarquia, né? E o Pai, ele é superior a todos. O Pai é superior ao Filho. Então,
ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Mas sobre a coxa de retalho, sobre a memória, primeiro, a sua memória ela se amplia quando você morre. Ela se amplia, ela não diminui e nem some. É porque nós não estamos vendo. Por exemplo, eu estou vendo você? Você sumiu? Não. Tá? Se de repente eu não venho mais gravo nada aqui no canal e você não sabe de mim, eu sumi? Não, não sumi. Estou vivendo por aí a minha vida, entendeu? Estou vivendo aqui a minha vida, entendeu? Sei lá, você tem um amigo, se de repente ele muda de cidade, um amigo que mora aí na tua cidade, ele sumiu? Não, tá vivendo. Né? Se alguém está na tua frente, no campo de visão, dá tchau para você, tem que ir embora por algum motivo, vou buscar meu filho na escola, dá as costas e vai embora, e não está mais no teu campo de visão, essa pessoa sumiu? Não. É a mesma coisa a morte. É engraçado, tá me vindo muito à mente que os cães e geralmente os bebezinhos, por isso que o bebê, minha mãe dizia muito que eu chorava muito quando era bebê. Ela me colocava para dormir, ela tinha que ir engatinhando para que eu não a visse indo embora, né? Alguém se despede de você e vai embora. Aí você chora, nossa, a pessoa, ela não desapareceu, assim, não se preocupe. Ou se alguém está doente e você tem medo que essa pessoa, sabe, vai desaparecer, fica tranquilo. E nem você também, se você está doente, essa pessoa não vai desaparecer, nem você vai desaparecer. Eu acho que um dos medos que eu tinha, um dos únicos, né, quando eu ficava pensando muito no universo, era isso, de desaparecer. Aliás, nossa, estendeu, mas tá bom, vai ver que Deus quer que eu fale. Tem um livro aqui que é sempre melhor. Ui, isso me lembra muito a minha avó. Minha avó falava isso, minha avó falava sobre ser especial, sobre coisas especiais. O número 1, eu vou ler para vocês, é sobre doença. A primeira mensagem. Então, assim, talvez, não sei se você está doente, isso aqui é um consolo para você. Se você não está doente, isso aqui é um aviso que você pode ficar doente se você não fizer a marcha ré. É o que ele vem falar aqui sobre o seu desequilíbrio. Então, assim, volte o quanto antes que uma doença te pegue de surpresa. Quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos esse local. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegamos uma estrada ao sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Na enfermidade ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão da nossa parte. Reflita sobre seus atos e caminhos, sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando a tomar uma nova estrada que o levará ao destino da saúde e da felicidade. Nunca é tarde para mudar de caminho, por piores que tenham sido as estradas do erro percorridas. Jesus não desistiu de você. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Então, sim, cuidado. Falta de arrependimento, falta de perdão, pecados sexuais, são todas coisas que vão te puxar ao lugar onde você vai se identificar o que é o inferno. Então, se cuidado, é o tempo de arrependimento, de voltar atrás. Então,
primeiro tem essa bifurcação, só que no inferno também tem muitas moradas, não só no céu, e no céu também tem muitas moradas. Foi isso que eu percebi quando eu fiz algumas visitas para o inferno. Eu percebi assim, que tem lugares de mais sofrimento e menos sofrimento. Tem lugares assim que parece que as pessoas estão num sofrimento e a memória ela não desaparece, não. Você continua. Ninguém desaparece. Ninguém desaparece quando morre. Apenas nós somos levados. É como se depois da morte fosse mais justo, sabe? Nós, enquanto estamos aqui, estamos misturados, joio com trigo. Depois que a gente morre, não. É aquilo que Jesus falou. O joio vai para o fogo e o trigo é recolhido. O que é o fogo? Que nunca se acaba. É o inferno. E assim, diante dos vários relatos que eu já ouvi de QM, de pessoas que foram para o inferno, então muitas delas estão lá arrependidas, pensando, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. Outras, elas nem reconhecem o próprio erro, então elas estão ali pensando, nossa, mas eu não deveria estar aqui, eu sou fulano de tal, eu sou a fulana de tal, sabe? Eu não sei o quê, eu não sei o quê. E aí tem pobre com rico, e muitos deles ficam completamente, como é que se diz? Pensando que eles estão enganados, né? Bem vestidos no inferno, é isso, bem vestidos no inferno, muitas pessoas. Uns arrependidos, outros achando que é uma sentença injusta. Então, não, a memória, ela não... Pelo contrário, a memória, ela fica mais viva ainda. Só que quando eu tive meu estado de quase morte, eu não tinha memória. Uma coisa que eu reparei, que não é só comigo, aconteceu com várias pessoas. Eu estava num corredor, né? E depois eu estive também numa nuvem. E eu não sei exatamente qual foi primeiro, entendeu? Se foi a nuvem, se foi o corredor, porque no primeiro momento eu demorei vários dias para lembrar da nuvem. Eu não lembrei exatamente tudo. Eu acho que todas as experiências de quase morte, eu acho que a gente não lembra de tudo. Talvez possa até ter mais coisas que talvez eu não me lembre. Mas por que será que a minha memória foi tirada? Primeiro eu tinha pedido para Deus alguma coisa do tipo, tanto que eu queria ter uma experiência de quase morte, quanto que eu reclamava com Ele de algumas memórias que me traziam muito sofrimento, e eu não sabia lidar com elas. E também eu acho que é uma maneira de proteção, tipo, provocar um desapego para que você possa partir sem olhar para trás. Seria algo do tipo, entendeu? Mas não que a memória é prejudicada. É como se fosse um anestésico. Eu senti assim, algo do tipo, um anestésico, sabe? Para que você... porque quando você parte, é porque essa história aqui já se findou, mesmo que a gente sempre vai achar que tem alguém mais para abraçar, tem algo mais para falar, tem algo a resolver. E não. Então, eu acho que é uma maneira protetiva, entendeu? Agora, eu vejo que muitas pessoas, quando estão partindo, pelos relatos que eu já ouvi, elas são muito apegadas, né? Muito apegadas. Eu sempre achei que eu fosse uma pessoa apegada. Eu sou apegada, tanto que eu priorizo muito estar com a minha filha. Mas a coisa mais engraçada é que, na minha experiência de quase morte,
eu experimentei desapego total, total mesmo. E não me lembrava do meu nome, não me lembrava da minha filha, de nada. Não me lembrava da Melissa, né? Da Melissa aqui. Eu só pensava em ir para frente. E quando eu estive na nuvem, foi isso que eu disse para vocês. É como se eu tivesse encontrado com uma memória muito maior, mas que eu não sei. É como se Deus não tivesse deixado eu saber o que é. Eu só tive acesso a algo maior. E engraçado que geralmente eu digo que com a idade a nossa coxa de retalhos vai aumentando e às vezes eu sinto que ela vai pesando. É como se trouxesse assim um pouco de sofrimento, falta de entendimento, né, conforme essas memórias vão aumentando. Agora na nuvem é como se eu tivesse essa coxa de retalhos é pequenininha, eu tive acesso a muitas coxas de retalhos, na verdade eu tive acesso a muita informação e pelo contrário, tudo isso trazia leveza, coisa que eu não sei o que é. É bem semelhante, uau, isso, a um dia que eu tive algo que eu acho que chama epifania, que eu tive a presença de um ser superior, que eu acho que é um anjo ou o próprio Espírito Santo, que me fez parar de chorar e me disse que eu ia conhecer alguém e me deu informações do meu futuro, mas ele não me disse o que vai acontecer, ou o que ia acontecer, ou quem eu ia conhecer. Ele me deu apenas o sentimento que eu teria quando essas coisas estivessem acontecendo, que foi o que me fez parar de chorar. Entendeu? É como se, por exemplo, eu dissesse para você que ano que vem vai acontecer uma coisa muito boa com você. Em vez de eu falar para você o que vai acontecer, eu pegasse a minha mão, tocasse no seu coração e fizesse você sentir toda a emoção que você vai sentir quando isso acontecer. Sem dizer o que é. É isso. É muito mágico. Não é mágico, é sobrenatural, é lindo. E foi isso que eu vivi. Então, assim, eu vou terminar esse áudio aqui dizendo para você: é o tempo de você dar meia volta e buscar o equilíbrio. Buscar a Deus, sim. E é isso. Tchau, Deus abençoe vocês.